Pode vir. Pode vir. Glória Aleluia. a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, aguardando, Pai, para ouvirmos a Tua palavra através do nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, mas através do Teu Espírito que é santo. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que falamos, fizemos, pensamos, sonhamos, acessamos, ó Senhor, de toda forma, toda palavra ociosa que saiu de nossa boca, que o Senhor tenha misericórdia, nós renunciamos nessa hora. Que a Tua glória, a Tua graça resplandeça sobre este lugar, abra as janelas do céu sobre nós, Senhor. Pai eterno, Pai querido, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Deus. Oh Senhor, manifesta a Tua glória sobre este lugar, Deus. Aleluia. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha com poder e autoridade nessa noite sobre este lugar. Fala o nosso coração, Senhor. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Senhor, vem com poder e grande glória, meu Deus. Aleluia. Que nenhuma palavra se perca. Que tudo seja, Senhor, para exortação, seja para edificação, consolação da Tua noiva, Senhor. Venha sobre nós com espírito de sabedoria e de revelação, no pleno cumprimento do propósito de cada um de nós. Abre os olhos do nosso coração, ilumina os olhos do nosso entendimento. Santo, 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 Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Arabaxe, calequiti, salamaramaxe, calamas. Eita, labaxe, kitita, lamarabareca, lequembachana, reiti, nikiti, salabaxe. Oh, xalabassi, cantalabas. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Agora sim. Aleluias. Amém? Amém. A minha direita ou a minha esquerda? Como diz aquele meme, entendedores entenderão, né? O irmão nem sentou aqui do lado, sentou mais pra lá. Eita glória. Eu tô perto da porta, não. Aí, ó. É mesmo, nem se atreveu a vir pra cá, né? Glória a Deus e graças a Deus. Amém? Você que pode, fique de pé. Abra lá em Provérbios, capítulo de número 4, versículo 18. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vou repetir. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Senhores, aqui é a Tua palavra. Fala com a Tua igreja. Que a Tua palavra venha com poder e autoridade. Espírito Santo, você tem liberdade para falar da forma como o Senhor quiser. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Então, partindo desse texto, desse versículo aqui, a palavra do Senhor ela é muito clara, mas muitas vezes nós não conseguimos compreender. Apesar que você pode ler esse versículo e dependendo do dia você vai olhar para uma ótica, você vai ter uma cosmovisão dessa palavra. Dependendo do determinado dia você vai olhar para essa palavra e você vai ter uma outra visão. A grande questão não é a visão que você vai ter acerca da palavra, mas sim se Deus colocou no teu coração o entendimento, a compreensão, a revelação da sua palavra e da sua vontade. Então a palavra do Senhor diz para nós que a vereda dos justos é como a luz da aurora. Primeiro, nós precisamos entender que
ali quando ele está falando de vereda, eu acredito que podemos colocar também como uma caminhada, como o caminho que você vai trilhar, aquilo que Deus colocou na tua vida. Então, conforme a vontade de Deus, a tua vida, as experiências que você vai experimentar, vai participar, tudo aquilo que Deus vai fazer, vai permitir que você passe. Então essa é a vereda. Cada um de nós tem uma vereda diferente, cada um de nós tem um caminho percorrido diferente, apesar de nós muitas vezes estarmos juntos, mas cada um de nós, como nós já dissemos aqui, né, somos um corpo em Cristo, e como um corpo temos muitos membros, e esses muitos membros, eles têm diferentes funções, mas todos são importantíssimos. Agora, a segunda questão que nós devemos entender é que ele diz que é a vereda dos justos. E nós olhamos para um texto bíblico, em Salmos, diz que Deus olha do céu para a terra e ele não vê nenhum justo. Isso é repetido também lá no Novo Testamento. Aí nós paramos para pensar, uma vez, e eu só nessa de uma vez, né? Como é que pode? Eu venho aqui, eu fico lembrando de coisa lá do passado. Uma vez. Um irmão já, eu não era bem convertido, estava no começo, e o irmão chegou para mim, ele estava tentando como que se diz? Se discipular, vamos colocar assim. Então, quando várias pessoas estudam uma palavra, chega, né, conversa, irmão, achei um versículo aqui, o que você acha disso aqui? Daí o irmão, eu tenho um conhecimento assim, aí o outro, não, eu já vi assim, o outro, eu concordo com isso, e vai debatendo, e todo mundo vai aprendendo. E uma vez o irmão falou para mim, e eu estava no começo, ele falou, olha aqui o texto bíblico, diz que não tem nenhum justo. Então vamos colocar em miúdos, estamos tudo lascados, não tem nenhum justo, né? E agora, o que nós vamos fazer? Aí eu fiquei pensando, uma pessoa com mais de 5 anos de igreja falando isso. Eu falei, bom, deve ser verdade. Fui procurar os textos bíblicos e olhei e falei, realmente, Deus ele fala e ele repete, mas nós devemos entender que existe um ponto aí. Se você estudar o Antigo Testamento, é verdade, não tem nenhum justo. Até aqui, Malaquias, você não vê justiça nenhuma divina. Mas quando nós adentramos a Nova Aliança, o Novo Testamento, você vai ver que Jesus ele se manifesta como justo, mas ele se manifesta para justificar a humanidade. Mas o que isso significa? Significa que ele tomou o meu e o seu lugar e substituiu cada um de nós na cruz do Calvário. Isso significa que todo aquele que olha para Cristo, todo aquele que tem a revelação do Espírito Santo, que Cristo é o Senhor e Salvador, consegue receber essa justificação, porque essa justificação ela é baseada e ela é constituída através do sangue de Jesus. Então, quando nós cremos, nós entendemos que o preço ao qual Cristo pagou para a nossa salvação, para a nossa vida eterna, foi o sangue dele na cruz do Calvário. Mediante a fé no sangue e na obra de Cristo, nós olhamos para a cruz e nós entendemos, desde o momento que você tem a revelação que Jesus Cristo é o teu Senhor e teu Salvador, a partir deste momento, então a tua vida ela é justificada no sangue de Jesus, pela fé no Senhor, pela fé na obra que Ele fez, substituindo cada um de nós ao preço da morte, porque Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Então, a partir do momento que você crê nessa mensagem, você é justificado. Mas essa mensagem, ela só é acolhida em nosso coração, ela só é válida, só é validado o mandamento através da tua fé. A partir do momento que você não tem fé, você não consegue a justificação. Então, nós somos justificados por Deus. Ah, irmão, mas as minhas atitudes são justificadas pelo Senhor?
Depende a tua vereda, depende a tua caminhada, depende a maneira como você vive. Se você é uma pessoa que se arrepende daquilo que você está fazendo, que o Espírito Santo vai orientando, que está fora da vontade de Deus, que está fora da palavra, e nessa questão não entra certo e errado, porque às vezes o que é certo para um é errado para o outro, né? Então, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, que eu ouço muito essa pergunta, e eu insisto sempre em falar. Algumas pessoas falam assim: mas irmão, está certo ou está errado alguém com um segundo casamento assumir uma igreja? Eu digo, não está certo e não está nem errado. Mas como assim? Não está certo nem errado. Eu não sou juiz para dizer que está certo ou errado. O justo juiz está sentado no mais alto sublime trono. É ele que diz o que está certo e está errado. Agora, aqui está fora da palavra, está. E se está fora da palavra, aí haverá condenação. Aí haverá, como se diz, eu não quero usar uma palavra tão dura. Haverá um acerto de contas. Haverá um julgamento. Pode ser aqui? Não, é lá. Então o que acontece? Porque a palavra de Deus diz que uma pessoa que está no segundo casamento, ela está em adultério. E se ela está em adultério, ela não pode, como se diz, dar o mau exemplo para as outras pessoas. Ela não tem como abençoar uma vida. Por exemplo, você chega ali, vamos pegar o pastor aqui, deixa eu falar. O irmão é de outra igreja. Vou bater aqui. Digamos que o pastor aqui está no segundo casamento. Olha só, é uma coisa muito simples, irmão. É muito simples. É uma coisa básica. Não, é um exemplo. É um exemplo. Está repreendido. Aí chega para ele e fala: irmão, estou passando um problema no meu casamento, pastor. Você me aconselha? Que autoridade que ele tem para falar algum conselho para mim? Está entendendo? É simples. Como que um padre vai dar um exemplo sobre casamento? Um conselho sobre casamento? Porque nós batemos católicos, né? Mas na igreja evangélica também tem os pastores que dão mais exemplo. Então é simples. Tem coisas, irmãos, que são... não precisa ter a revelação da palavra. É simples. É coisa básica. Só que hoje, pasmem, você tem que ensinar isso de novo na igreja. E é engraçado que eu venho no tempo de igreja depois. Então a gente tem que ensinar até pessoas que são antigas, pessoas que estão lá, já estão há muito tempo no Evangelho, e a palavra, por quê? Porque acha que Jesus, ele vai se moldar a vida daquela pessoa. E na verdade nós temos que entender que Deus, ele tem uma autoridade, soberania, que nós temos que entrar nessa soberania. Aí, só para não ficar aqui um negócio meio estranho, eu vou explicar o resto. Não. O que acontece? Mas, irmão, a pessoa do segundo casamento não pode vir para a igreja? Claro que pode. Não pode assumir função de autoridade. Tranquilo, congrega tranquilo. Porque sabe o que acontece? Às vezes a pessoa casou 5 vezes. Só que ela conheceu Cristo só depois. Então, não, Deus não vai cobrar o passado dela, ela não tinha entendimento. Deus só vai cobrar a partir do momento que você tem a revelação. E se você erra a partir do momento que você tem revelação, se você se arrepende, Deus pode justificar. Então, porque nós também não temos que passar uma ideia que ninguém erra. Todos nós erramos. Todos nós somos passíveis de erro, e é só misericórdia de Deus por cada um de nós. Agora, a grande questão é uma coisa básica. Se a pessoa está vindo na igreja, congregando, assumir uma aliança de Cristo numa comunidade, é necessário que ela participe daquela comunidade, mas é necessário que ela cumpra o que essa comunidade está propondo, né? Por exemplo, aqui nós não temos o costume
de homem sentado de um lado e mulher do outro. Mas se eu estou numa igreja que o costume é esse, embora eu não concorde, eu não goste, é necessário que eu cumpra, porque se eu não cumprir, eu estou desobedecendo a Deus. É mesmo? Você falou que é verdade? Eita glória, deixa eu pegar Romanos 13 aqui só um pouquinho. Eita glória. Romanos 13 diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade ou autoridade, que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então nós precisamos entender algo. Deus tem um regulamento. Deus tem uma forma de se expressar como igreja. Então você diz, essa igreja aqui tem certos costumes, outra igreja ali, que é a comunidade de fé, tem outros costumes. Deus está aprovando tudo? Depende. Se tiver dentro da palavra, tranquilo. Mas a grande questão não é ficar discutindo o que está certo e o que está errado. Nós não somos juízes. A questão é qual que é a minha parte, qual a minha contribuição para que o reino de Deus seja divulgado. Qual é a minha contribuição para que Deus seja manifestado na terra? Qual é a contribuição minha para que o reino de Deus venha avançar? Qual é a minha contribuição para que a palavra de Deus chegue ao perdido? Qual é a minha contribuição para que Deus seja glorificado na terra? Qual é a minha contribuição para que o Espírito Santo possa agir não só na minha vida, mas na vida do meu próximo? Qual é a minha contribuição para que Deus venha com poder e grande glória manifestar curas, milagres e maravilhas ao meu redor e talvez até pela minha vida? Qual é a minha contribuição acerca de tudo isso? O que eu estou fazendo? Como eu estou me posicionando? Como eu estou vivendo? Como eu olho para as Escrituras e elas vêm e manifestam na minha vida? Aonde elas me confrontam? Aonde eu estou buscando cumprir o que está escrito na palavra? Aonde eu estou buscando a minha orientação? Aonde é a minha bússola? Aonde que eu estou fazendo por onde Deus vir ao meu favor, não só responder a minha oração, mas também manifestar através da minha intercessão? É necessário então que eu ore para o Senhor, que eu contemple a sua glória e receba ou espere a revelação daquilo que Deus me chamou para fazer. É, Deus, aleluia. É necessário eu entender que eu tenho um caminho a percorrer, que eu sendo justificado pelo Senhor, eu sou uma luz do mundo, assim como Jesus. Se Jesus é uma luz, nós somos uma lamparina, porque a glória dele reflete em nós. Assim como quando Moisés ia no monte, a glória de Deus resplandecia na sua face. E ele descia iluminado o rosto. Aí ele usava o véu. Duas coisas ele usava o véu, segundo dizem. Primeiro, porque a glória era muito forte. E segundo, quando a glória estava indo, ele dava uma disfarçada. Aí ele subia de novo. É assim na vida da gente. Então nós precisamos entender que Jesus é a luz do mundo. E por isso que em Provérbios aqui já estava profetizando como que a nossa vida seria. E ele sai dando um exemplo básico para nós. Amém? Então ele diz aqui, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. É como se ele falasse, é como o sol brilhando no meio-dia, que é onde ele está mais forte, iluminando e resplandecendo. Eu não gosto de usar isso porque isso aí vai lá para o lado de maçonaria, né? Eles gostam de usar o sol e tal. Mas Deus, a palavra de Deus diz que ele é o sol da justiça.
como eles são imitadores, né? O inimigo é imitador, fica usando as coisas de Deus a favor deles. Mas a grande questão é que a luz da aurora, essa luz resplandecente, a forma como Deus quer nos moldar, o resultado final seria a luz da aurora, seria o resplandecer, seria como se nós pegássemos, vamos dizer assim, um espelho. Eu acho que alguém já fez isso quando era criança. Pega o espelho na luz e reflete ele. Alguém já fez isso? Ele reflete praticamente toda aquela claridade. Então é como se Deus estivesse lá iluminando e nós aqui refletindo diretamente a glória dele. Então nós precisamos entender que a vontade de Deus é que eu e você esteja brilhando até que seja resplandecido toda a glória de Deus. Quando fala de glória, muitos falam, eu vou para a glória. Podemos dizer assim, mas eu não vou entrar nessa questão. Mas a glória de Deus, que é a sombra do Altíssimo, que aparece até uma coisa que não tem nada a ver, o negócio resplandecendo, mas vira uma sombra, e na nossa ideia a sombra ela é escura, né? Mas é o reflexo. Então quando a glória de Deus ela reflete, né? Ela vai resplandecendo. Então essa glória de Deus, ela é constituída da imagem de Jesus. Então quando a palavra de Deus diz que a glória do Senhor invadiu um lugar, a glória de Deus invadiu uma pessoa ou uma comunidade, está querendo dizer diretamente que a imagem de Jesus está sendo formada ali. Então a imagem de Jesus está sendo formada dentro de mim e dentro de você. Porque Jesus, ele não é só um exemplo, mas Jesus é o padrão que nós temos que chegar a ser. Muitos falam, mas eu não sou igual a Jesus. Mas eu não consigo fazer igual a Jesus. Mas Jesus é o padrão. Existe uma medida de cumprimento. Por isso que a palavra diz que nós temos que chegar à estatura completa de Cristo. Por isso que a Escritura diz que nós temos que ser como Jesus. Não é simplesmente parecer externamente. Então vou deixar meu cabelo crescer, não tenho muito cabelo, minha barba crescer, vou usar um vestidão, e vou ser igual a Jesus, que era assim que ele se vestia. E não é nada a ver com isso. A palavra do Senhor está dizendo que Cristo, ele tem que, a glória de Deus, a imagem de Jesus, ela tem que vir, refletir nossa vida, e ela estar moldando a cada um de nós, não só nas atitudes, no caráter, mas ir moldando tudo, aquilo que não glorifica a Deus, para que se cumpra essa palavra. Mas existe uma questão, que Provérbios vai dizer para nós aqui, a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando e brilhando. Então não é tudo de uma vez, você não muda tudo de uma vez, a tua vida não é mudada tudo de uma vez. Hoje Deus coloca coisas em você e vai retirando coisas de você. Então ele coloca coisas dele em você, tira coisas suas. E é assim o tratamento de Deus, é assim o trabalhar de Deus. Hoje talvez você minta um pouco, amanhã você vai mentir menos, e vai indo até que você não minta mais. Hoje talvez você tenha um vício, e você vai diminuindo até que você é liberto. É assim que Deus trabalha. Tem pessoas que a glória de Deus chega e algumas coisas são instantâneas. Por exemplo, uma pessoa, ela pode estar na presença de Deus e ela ser uma pessoa cadeirante, e ela vem vindo nos cultos, e de tempo em tempo ela vai sentindo que é uma firmeza nas suas pernas, e chega um momento que ela pode ser curada, e ela levanta da cadeira, dá glória a Deus e começa a andar.
com dificuldade, mas vai andandinho até que ela começa a andar normalmente. Há pessoas que já não. A glória de Deus ela é tão forte que quando ela vem, invade o coração daquela pessoa crê, na hora ela já levanta, sai andando, sai correndo e sai pulando. Então, nós devemos entender que algumas partes em nossa vida são mais rápidas e outras partes mais demoradas, porque nós estamos lidando com uma natureza pecaminosa. A palavra de Deus diz, através de Paulo, que aquilo que nós queremos, nós não fazemos. E muita coisa que a gente não quer, a gente acaba fazendo. Mas por quê? Porque você está lutando contra a tua natureza. Então quando Cristo, ele vem, a natureza pecaminosa que nós herdamos lá de Adão. Então essa natureza da desobediência, ela entra em conflito com a nossa alma, que o Espírito Santo está no meio ali, tentando nos acudir, nos orientar. Então tem dias e tem horas e tem momentos que você vai se sentir mais forte contra o pecado, mas tem momentos que você vai cair, tem momentos que você vai se sentir um derrotado, e é nessa hora que é necessário que você tenha humildade suficiente para estar se arrependendo, dizendo: Senhor, eu me arrependo disso que eu falei, do que eu fiz, eu não consegui, Pai. E Deus, ele vai esclarecer para você, ele vai dizer: meu filho, a carne é fraca. E aí alguns pegam essa parte e dizem: eu não consigo lutar contra o pecado porque a minha carne é fraca. Mas a tua carne, ela pode ser fraca. Aleluia. Mas o Espírito Santo, ele nunca vai admitir que você continue caído. Ele nunca vai admitir que você continue prostrado. Ele nunca vai admitir que você perca essa guerra contra a carne, que nós dizemos aqui. Essa natureza adâmica conhecida como carne. Então o Espírito Santo sempre vai estar te dando um apoio. Mas o Espírito Santo, ele vai orientar você, não vai te obrigar a viver. A tua vereda é tua. A tua vida é exclusiva e responsabilidade tua. O Espírito Santo vai te orientando. E em alguns momentos você vai dizendo: realmente, o que eu estou fazendo está errado. Então eu vou orar, vou jejuar, vou entender o mal que eu estou fazendo para mim mesmo e para o corpo de Cristo muitas vezes. E eu vou lutar contra isso. E Deus, ele vai te dar a sabedoria e as armas para você estar lutando contra isso. Então, vai haver momentos que você vai entender que quando você olha lá para trás, muita coisa mudou na sua vida. E você, cada dia que passa, está mudando e está cada vez mais parecido com Jesus. Mas se você olhar para o teu passado e dizer: nada mudou, eu estou na igreja e nada mudou, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia, eu continuo pensando da mesma forma que eu pensava, então tem alguma coisa errada com você. Talvez você não recebeu a revelação de Cristo. Santo é o Senhor Jesus. Talvez você seja um religioso que conhece a Escritura, mas não há uma revelação. Porque não adianta nós decorarmos versículos se a gente não consegue cumprir a palavra. Então não adianta eu chegar aqui para você e recitar trocentos versículos para mostrar que eu sou uma pessoa espiritual, porque na verdade isso não tem nada a ver. Porque se você vai numa palestra, dependendo a palestra, é claro, ou estudo, a pessoa ela vai recitar milhares de versículos quase, mas centenas, milhares não. E você vai falar: nossa, isso é muito Aleluia. legal, isso é muito bom, isso é, sei lá, qualquer palavra que você vai usar aí, teu vocabulário. Mas não vai fazer efeito se essa palavra não entrar dentro de você. Só que existe um porém. A palavra de Deus, ela é como uma espada tão poderosa que ela pode penetrar dentro de você, e lá dentro de você
você pode entender que é algo errado, mas o cumprimento disso vai demorar um tempo para que se cumpra. Talvez na hora você recebe a revelação e diga: nunca mais eu faço isso, nunca mais eu falo aquilo. Na hora, mas à medida do tempo, conforme a tua vereda, conforme a vida que você leva, conforme o teu estilo de vida, pode acontecer o quê? Pode acontecer que você deu uma deslizada, pode ser que deu uma vacilada, pode ser que você deu uma tropeçada. Isso é normal. Mas você não deve se conformar com o que está acontecendo. Você tem que se indignar consigo mesmo e dizer: Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Me ajuda. Por quê? Porque o inimigo, ele vai estar geralmente na tua fraqueza, lutando com tudo que ele puder. Tudo que ele puder, ele vai estar atacando você para que você caia, para que você não consiga cumprir a palavra de Deus na sua vida. E é necessário que você tenha sabedoria de estar buscando, cada dia que passa, dar um passo de fé, aprendendo algo da palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele vai glorificar o Senhor na sua vida através disso. Então, a grande questão que nós temos que entender não é o que nós fazemos, mas é com quem nós estamos nos tornando. Se nós estamos nos tornando parecidos com Cristo, nós estamos cumprindo o nosso chamado. Se nós apenas estamos cumprindo regras e costumes e nada muda, e você se sente fora, como se fosse um peixe fora d'água, como se fosse um peixe fora do aquário, é porque o teu chamado, aquilo que Deus tem para você fazer, você não está fazendo. Talvez o teu olho não foi aberto, talvez você não teve a iluminação da glória de Deus. Então nós precisamos entender que cada um de nós tem um chamado, tem algo que nós temos que fazer, mas coletivamente, mas particularmente nós temos o dever de nos tornar parecidos com Jesus. Amém? E você vai olhar Jesus nas Escrituras e você vai ver que Jesus, ele, em momentos ele fica indignado. Em momentos ele fica indignado com aquele povo que estava fazendo da igreja comércio. Então tem vários perfis de Jesus. Você também pode pensar o seguinte: desde o Gênesis ao Apocalipse, Jesus está sendo revelado. Só para você ter uma ideia, vamos aqui no Apocalipse, no primeiro versículo. Todo mundo tem medo do Apocalipse, né? Aleluia. Os católicos inventaram que quem lê isso aqui vai ficar doido. E esse negócio perdurou depois da reforma. Não tem nada a ver, ninguém vai ficar doido não. Ninguém prega Apocalipse que tem medo, né? Eu acho que eu vou começar a pregar Apocalipse. Glória a Deus. Mas como disse Jesus para Nicodemos, se eu estou falando de coisa terrena, você não está entendendo. Se eu falar das coisas celestiais, é que você não vai entender mesmo. Já era. Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó, capítulo 1 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Ué, mas não está falando de tragédias, mortes, terremotos, a marca da besta e tudo mais? Anticristo e... Tá, mas a revelação de Cristo não tem nada a ver com as figuras que João aqui viu. A revelação de Cristo tem a ver com o caráter e a imagem de Jesus. Então, Apocalipse, ele é mais sobre esperança do que sobre o final dos tempos. Aleluia. Porque a revelação de Jesus, ela se dá desde Gênesis. Então, quando você olha para Abel, você vê Jesus. Quando você olha para Abraão, você vê Jesus. Quando você olha para Isaac, você vê Jesus. Quando você olha para Daniel, enfim, todos ali, eles têm uma partezinha, ou uma parte do caráter deles revela Jesus. Só que, como está lá em Hebreus, é uma sombra.
Aí quando Jesus se manifesta no Novo Testamento, você tem a imagem completa. Então é necessário que você junte a sombra com a imagem exata, junte tudo, e aí você vai entender um pouco do Apocalipse. Você vai entender que Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22 é a mesma coisa. Você vai entender que lá em Gênesis 1 e 2 não tinha pecado. Em Apocalipse 21 e 22 não tem pecado. Quando você olhar lá para Gênesis 1 e 2, você vai ver que havia um jardim. Em Apocalipse 21 e 22 tem uma cidade. O jardim se torna cidade. Em Gênesis 1 e 2 você vai ver que tinha um casal, Adão e Eva. Em Apocalipse 21 e 22 você vai ver que tem um casal, Cristo e a igreja. Você está juntando a sombra e a imagem. Só que é necessário que você tenha toda a informação e um pouco da revelação, para que você entenda que a Bíblia é um livro selado e fechado. Não foi ao acaso que foram juntados essas partes da Escritura. Se você pegar Gênesis 1 e 2, você vai ver que lá tinha a árvore da vida. Se você pegar Apocalipse 21 e 22, lá está a árvore da vida. Amém? Acho que aqui tá bom, se eu ficar comparando mais. Então é necessário a compreensão das Escrituras. Mas como que eu vou compreender as Escrituras? Lendo a palavra, meditando. Lembrei de Josué agora. Meditar, não é meditar, é pecado. Não é verdade? Não faço meditação. São palavras que na nossa cabeça, na nossa mente, elas vão para um lugar que não tem nada a ver. Ok? Como as pessoas espíritas, elas meditam em algo, o cristão também medita em algo. Mas não é a mesma coisa. É isso que nós precisamos entender. Então às vezes o pessoal fala, eu estou fazendo uma meditação. Você já vê a pessoa na imagem, na tua cabeça, né? Igual aqueles caras com a mãozinha assim, né? As pernas cruzadas, no sofá, em cima de uma almofada, falando, né? Aí está fazendo uma meditação. Porque isso foi colocado na nossa mente. Meditar é você estar ali pensando nas possibilidades de alguma coisa. Na palavra do Senhor, principalmente, que nós estamos nos referindo aqui à palavra do Senhor. Então, em outras palavras, é como um animal que fica ali. Como é que se fala a palavra? Agora eu esqueci. Tem muitos animais que eles comem e depois eles ficam ali com a boca mexendo. Ruminando, né? Então tá ali, ó. O que a palavra de Deus quer dizer com meditar para nós é isso. Então você vai ruminar a palavra do Senhor. Amém? É mais ou menos isso. Por exemplo, então você deu uma palavra aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Josué. Vou passar até que hora que mais negócio? Vamos parar? Tá bom. Então, mais 2 minutos. Vai encerrar. Ele não falou horário para terminar? Tem que falar, irmão, senão eu fico aqui até meia-noite. Vamos lá. E é verdade. Lá em Josué está escrito assim, ó. Josué capítulo 1, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aí o principal, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então ele pegou o livro e foi na boca. Não foi isso que ele fez? É o que
que diz a palavra. Concorda, irmão? Ele comeu a palavra. Ele pegou, colocou na boca. Tem gente que faz isso. Eu já vi gente comer versículo da Bíblia. Página. Sério mesmo, eu já vi gente fazer isso. Estou brincando, mas é verdade. Isso. E aí o camarada pega a Bíblia e vou comer. Verdade. Tem um louco para tudo. Mas vem cá. Então ele diz aqui, ó, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Então ele está dizendo assim, você vai ler e vai repetir. E vai ficar pensando naquilo que você leu. Isso é como se você estivesse ruminando. É meditar na palavra de Deus. Então você lê um versículo e você pega esse versículo, você lê o versículo, né, como nós lemos aqui em Provérbios, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Aí você fica pensando, não, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. O que isso quer dizer? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Mas a vereda, uma hora Deus vai começar a revelar o que é isso para você. Mas vai revelar a mensagem dentro do teu coração. Então precisamos fazer isso. Não é ler um versículo e correr para a internet para ver o que significa. Não é pegar aqui, um pregador pregou sobre isso, então eu vou ver e vou aprender com ele. Pode ser que Deus te leve para esse caminho, mas espere o Espírito Santo te orientar. Espere. Porque se você foge da palavra, há um risco muito grande de você entrar numa heresia. Há um risco muito grande. Hoje está tendo uma confusão nas redes, porque pessoas pegam pedaços editados de palavra e joga lá e diz, olha o que fulano falou. E aí todo mundo olha aquilo ali e querendo ou não, irmão, se você vê o vídeo lá que o camarada falou, ou o áudio, enfim, entra no teu subconsciente e depois você tirar aquilo ali para dizer que não é uma luta. É um texto fora do contexto, é uma parte que foi colocada e infelizmente isso pode se tornar uma heresia. Então, para você se defender de todo tipo de heresia, de todo tipo de confusão, de contenda, através da palavra de Deus, né? Se pode beber vinho, se não pode, se pode cortar o cabelo, se não pode, que mais que é polêmico? Se guarda o sábado ou não guarda, vai para a palavra. Só que nós vamos lá e falamos, aleluia. Você guarda o sábado? Aí você não guarda. Mas por que você guarda? Por que você não guarda? Vai para a Escritura. A Escritura vai dizer assim, não fale daquele que guarda e também não fale daquele que não guarda. Resolveu o teu problema. Ah, mas eu quero guardar o sábado. Então vai buscar entender o que é o sábado. O que é o sábado? E sábado não é um dia qualquer. E só para você entender uma coisa, Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Mas precisamos entender que o descanso será um milênio. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. Então nós estamos entrando nesse milênio, nesse 7º dia. Aí bugou, né? Falei, como é que eu vou guardar? Aí você guarda no milênio. Se você não entendeu o que é o sábado, você guarda no milênio. Né? Vai ter 1000 anos para você guardar. É um dia. Aí depois, agora eu não estava falando aqui do Armagedon, aí depois vai ter Armagedon, aí tudo vai se resolver. Mas até lá, vai buscando. Então são questões, irmãos, que trazem confusão na nossa cabeça. Aleluia. E você precisa ter uma vida sem confusão. Tem que ter uma vida plena com o Senhor. Então está aqui o versículo. Não pode mentir. Então eu vou lutar para não mentir. Qual que é o próximo passo? Eu tenho que amar o irmão. Então eu vou lutar para amar o irmão. Qual que é o próximo passo? Esse é o mais difícil, né? Qual que é o próximo passo? Porque você tem que amar o irmão como a ti mesmo, mas muita gente não se ama, então como é que vai amar o outro? Muita gente não ama a Deus, como é que vai amar o outro conforme ama a Deus? Então, essas questões, Deus vai trabalhar no teu coração. Eu vou fazer uma oração aqui para que a palavra de Deus possa tocar no nosso coração e que tenha sido proveitoso para a tua alma, para o teu coração essa palavra, entendendo que por mais que nós pecamos, por mais que nós erramos, busque a face de Deus, que Ele vai te dar vitória. Ele vai fazer com que você tenha uma vida conforme a vontade dEle.
porque Deus zela em cumprir a sua palavra, e a vontade de Deus está na sua palavra. Então não se preocupe se muitas vezes você não faz muitas coisas, mas busque a Deus e diga: Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Acabou. Deus vai começar a te revelar e você vai mudar radicalmente. Pode ter certeza. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Teu Espírito Santo falou conosco essa noite, Pai, de uma maneira muito simples, de uma maneira que nós pudemos entender a Tua mensagem. Eu peço, Pai, encarecidamente, em nome de Jesus, que essa palavra, ela seja, ó Deus, enraizada em nosso coração. Que o Senhor venha, Pai, edificar, que o Senhor venha a estar lançando mais semente sobre ela. Como a Tua palavra diz que nós somos um edifício, que haja um fundamento através disso. Que possamos entender, Pai, que o Teu chamado, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e o cumprimento do nosso chamado, ele tem a ver com nós nos tornarmos como Cristo Jesus, Teu Filho amado. Mas entendemos que aos olhos humanos e também pelo nosso intelecto nós não conseguimos. Então pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre nós com o espírito de sabedoria e de revelação. Pai, em nome de Jesus, nos concede a revelação de Cristo Jesus, para que nós possamos viver conforme a Tua vontade, e entendendo que o nosso irmão mais velho, ele nos deixou um exemplo que nós temos que seguir, e como a Tua palavra que foi pregada aqui, que é de glória em glória, como está escrito no Novo Testamento, e a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Compreendemos também que, embora o nosso corpo exterior ele se corrompa, o interior se renova dia após dia, desde que nós nos coloquemos à disposição da Tua palavra na Tua presença, porque a Tua presença sem a Tua palavra não é presença, é só uma manifestação que nós podemos esquecer, porque nos perdoe, por misericórdia, Deus. As experiências humanas e espirituais, elas não podem substituir o cumprimento das Tuas Escrituras. Precisamos entender que vale mais nós cumprirmos a Tua palavra do que recebermos um grande milagre ou livramento. De que adianta muitas vezes recebermos o livramento de morte e posteriormente podemos morrer e ir para o inferno, mas que o Senhor nos conceda um livramento, mas também a revelação, para que o nosso destino final seja adentrar os portões celestiais, seja estar junto com o Senhor eternamente. Pai, em nome de Jesus, que essas verdades do Teu Evangelho, elas se cumprem em nossa vida. Revela a cada um de nós, trazendo temor, trazendo, Pai, a Tua graça, trazendo a paz que excede todo entendimento, e que Teu Espírito Santo continue falando conosco, Pai, depois que nós sairmos deste lugar, depois que nós estivermos, Pai, em nossa casa, em escola, ou no trabalho, ou com nossa família, que nós possamos meditar na Tua palavra, meditar na Tua verdade, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor colocou para cada um de nós. Revela Jesus Cristo para cada um de nós, assim como o Senhor revelou a Paulo. Jesus foi revelado a Paulo, mesmo, Senhor, que nós tenhamos que ficar cego para as coisas do mundo, mas que a Tua glória seja resplandecida em nossa vida, que possamos, Senhor, absorver, que possamos ter entendimento, discernimento, revelação da Tua glória, da Tua graça, da Tua vontade, do Teu amor, e que cumpramos a carreira que nos está proposta. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos auxilie e interceda e nos oriente para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.